Tá? Então, boa tarde. A nossa reunião, ela não vai se estender muito, ela vai ser bem direta, né? Tentando ser o menos cansativo, já que a gente está no final de ano, final de semestre e várias coisas, né? Vocês estão finalizando várias atividades agora. Na verdade, finalizaram hoje, não é isso? A partir de hoje, vocês estão, entre aspas, de férias, né? Isso. Isso. Lembrando que a gente tem um compromisso na terça-feira, né? A gente combinou, terça-feira tem o nosso compromisso para a gente estar fechando as nossas atividades desse mês, do mês de dezembro. Então, é importante que todos compareçam, como está sendo hoje, né? Todos presentes. Isso é uma bênção, ter todo mundo aqui, a gente pode estar discutindo e agilizando. Tá? Então, vamos iniciar. Eu vou projetar aqui, eu espero que todos tenham tido a oportunidade, ter tido um tempo para estar dando uma olhadinha, tá? No roteiro que eu enviei para vocês. Eu enviei um roteiro de primeiro, um roteiro de segundo ano e um roteiro de terceiro ano, tá? Para vocês darem uma olhadinha. E ali tem toda a estrutura, e a gente vai conversar sobre essa estrutura, tá? Desses roteiros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu queria falar. Acho que é basicamente isso, né? E aí eu vou projetar para a gente começar a conversar sobre eles, tá ok? Check. Todo mundo está conseguindo enxergar o roteiro? Eu tô. Sim. Opa, ficou grande demais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Quanto aqui tá bom. Legal. Então, olha, se vocês olharam, como é que está sendo constituído basicamente o nosso roteiro? Primeiro, os roteiros, eles são construídos por área. Então, por exemplo, nós temos a área das ciências da natureza, temos a área das humanas, temos a área da língua portuguesa, né? E tem a área da matemática. Então, cada área vai organizar os seus roteiros. Tá? Como eu já falei para vocês, eu sou o coordenador de área das ciências da natureza. Então, como é que funciona? Cada professor elabora o seu roteiro, né? O professor de química, o professor de biologia, o professor de física, ele elabora os seus roteiros, seja do primeiro, segundo ou terceiro ano. Tá? E aí o que acontece? Eles me enviam, normalmente com 2 dias antes que eu tenha que reenviar para a coordenação. Então, quando eles me enviam esses roteiros, eu vou montar o roteiro das ciências da natureza, tá? Por série. Então, tem um conjunto de roteiros do primeiro ano, do segundo e do terceiro das ciências da natureza. Por exemplo, esse aqui que a gente está olhando, tá? Ele é dos terceiros anos, tá? É dos terceiros anos. Então, como é que a gente fez? Nós temos uma capa, essa aqui é a capa, tá? Nessa capa, você tem aqui a data referente a esses roteiros. Teve uma época que eles eram semanais, era bem pesado, porque toda semana você tinha que estar criando roteiro, e esses roteiros, eles, bem ou mal, eles são diferenciados, a gente leva muito em consideração que os alunos, né, muitos alunos vão estar fazendo essas atividades, estudando sozinhos, sem auxílio de um professor, sem o auxílio de um familiar, né, porque a gente entende que muitas das famílias não têm, às vezes, um conhecimento para estar dando esse suporte. Então, muitas vezes, esses alunos vão estar estudando sozinho. É ele e o roteiro. Tá? Alguns alunos têm acesso à internet. Beleza, se eles têm acesso à internet, isso já facilita, porque nós temos os plantões de atendimento, que é exatamente o tirar dúvidas, né? O aluno tem uma dúvida, ele pode entrar num determinado horário, esses horários, a gente vai estar lá à disposição.
Lógico, a gente está, na verdade, à disposição todo horário, todas as horas, tá? Todos os dias. Mas aqui é mais específico, né? Porque aqui a gente fica realmente à disposição, a gente fica acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer coisa, na hora a gente tira essa dúvida, tá? É diferente, por exemplo, a gente às vezes tem outra atividade e não pode estar respondendo de forma imediata ao aluno. Então aqui não, aqui pode ser no privado ou às vezes a gente consegue responder no grupo mesmo, né? A gente usa muito o WhatsApp. A gente vai conversar isso um pouco na nossa próxima reunião, na nossa próxima aula, tá? Que são algumas metodologias, alguns instrumentos que a gente usa, tecnológicos, né? Então, legal. Aqui nós temos a capa. Normalmente a gente usa alguma frase aqui de incentivo, né? A gente coloca. Esse aqui não tem, mas alguns roteiros nós colocamos o horário de atendimento também, tá? Para que o aluno possa estar verificando. Como eu falei, esses roteiros eles foram evoluindo. Quanto mais foi passando, mais a gente foi modificando uma coisa ou outra, sempre analisando esses roteiros nas reuniões, para ver como é que eles poderiam melhorar. Então, não é algo engessado totalmente, não. A gente sempre procura melhorar, né? Ver o que é que está funcionando, se tem alguma coisa que não está funcionando, né? E a gente tenta seguir. Teve uma recomendação da SEDUC, né, via Andrea, que era para a gente usar o livro didático. Mas mesmo o uso do livro didático tem que ter um certo cuidado, porque o livro didático, na verdade, ele não foi criado com o intuito de ser não presencial. Pelo contrário, a linguagem que ele usa, muitas vezes, ela não é tão acessível ao aluno. Então, essa transposição do presencial para o não presencial é essencial que a gente possa estar analisando o próprio discurso, né, a própria linguagem que é utilizada, né, para sempre estar facilitando para o aluno. A gente tem que lembrar que a nossa realidade de um aluno de escola pública é diferente da realidade de um aluno de escola particular, em que ele pode ter um professor particular, se for o caso, né? Porque as famílias têm condições, normalmente da escola pública não tem condições. Então, o aluno tem que se virar com o que tem mesmo. Tá? Então, o roteiro aqui é exatamente essa porta de comunicação. Então, vamos lá. Então, tem a capa. Aí, beleza, ó. Esse é basicamente o início do roteiro. Aqui você tem, no primeiro momento, a descrição. Aqui vai descrever, né, a atividade, a carga horária correspondente, quais as habilidades, o objetivo. Você tem todo um panorama para que o aluno possa estar vendo o que é que ele vai aprender, como ele vai ser avaliado e outras coisas. Então, aqui você tem aqui, ó, cronograma, né? Esse roteiro aqui, por exemplo, foi do dia 17 ao dia 24 de agosto. Então, sempre ele vai trazer isso. A carga horária desse roteiro, 4 horas de física, 2 de prática experimental. As práticas experimentais também estão inseridas dentro desse roteiro. Aqui seria de estudo orientado. Eles pediram para a gente colocar a carga horária de estudo orientado dentro do nosso roteiro. Não especificamente esse conteúdo do estudo orientado vai estar presente aqui. O estudo orientado é uma disciplina da parte diversificada, em que o aluno ele tem acesso é ensinado a ele maneiras de estudar, tá? Então, você tem lá metodologias para que ele possa estar aprendendo a estudar sozinho, né? Ser autodidata. Então, o estudo orientado, ele busca sempre isso, tá? Então, vamos lá. Aqui estão as habilidades, né? Nesse caso aqui seria compreender os conceitos relacionados à eletroddinâmica, relacionados com desenvolvimento de tecnologias e com o cotidiano. Realizar cálculos que envolvam associação de resistores em paralelo e encontrar o valor de resistor equivalente dentro de um circuito. Tá? Um cuidado que a gente tenta ter, a gente não
não tenta colocar muito conteúdo em um roteiro. A gente tem que levar em consideração que o tempo de um aluno dentro do estudo remoto é diferente do tempo que ele leva dentro do ensino presencial. No ensino presencial, tá, bem ou mal, com a ajuda do professor, né, com tudo aquilo, você consegue ter uma quantidade maior de conteúdo. Já no estudo remoto, não. Você tem que ter um limite de conteúdo para que ele possa realmente absorver esse conteúdo, porque se for muita coisa vai se perder. E lembrando, são várias disciplinas, né? São várias disciplinas. Então, legal, vamos lá. Aqui foi de eletrodinâmica, associação de resistores em paralelo, foi o objetivo, né? Que é o conteúdo. A atividade. Os alunos deverão realizar uma leitura do material, anotando os principais conceitos e fórmulas envolvidas e buscar, através de exemplos comentados, resolver as questões propostas. Tá? A avaliação, devolução ao professor da resolução dos exercícios propostos no material, pontualidade na devolução. Na verdade, a gente leva muito mais coisa para dentro da avaliação, né? A tentativa do aluno. A gente, é como se diz, a avaliação, ela talvez seja o ponto mais complicado dentro do ensino remoto. Por quê? Porque ela é diferente. Você não está ali do lado do aluno. Então, você não sabe o que realmente esse aluno ele aprendeu ou deixou de aprender. Então, você tem que estar confiando no que ele te devolve. E nem sempre o que ele te devolve está tudo correto, mas mesmo com o que ele não consegue desenvolver, você pode estar indo junto a ele, buscando, tirando essas dúvidas que porventura tenham ficado, entendeu? Gabriel. Tá? Então, ter esse cuidado. A avaliação, né? Já falamos. Aí tem as atividades complementares. As atividades complementares são videoaulas que normalmente a gente fornece os links e aí eles podem estar também acessando, tá? Para complementar o aprendizado, né? Principalmente, só que essa parte ela está muito associada a quem tem acesso à internet. Lembrando, nós temos alunos, tá, que não têm acesso à internet, então o único material que ele tem é o roteiro. Então o roteiro ele tem que ser completo. Ele não pode ter uma parte no roteiro e uma parte diferenciada na internet para ele complementar, não. Essas atividades, mesmo que ele não veja, ele não tenha acesso, ele tem que ter o conteúdo aqui bem claro e que ele possa realmente se basear e aprender. Tá? Então, o roteiro ele é muito importante para isso. Legal. Então, aqui te traz essa primeira base. Tá? Aí, depois, vem o conteúdo em si. Então, dentro do conteúdo é trabalhado, se busca, assim, uma proximidade dentro da linguagem, né? Olá, eu sou o professor X, hoje iremos falar sobre a associação de resistores em paralelo. E aí você vai desenvolvendo toda uma linguagem, tá? Que não fique complicado para que ele entenda. Lógico, a física em si já é complexa, né? Ela não é uma coisa tão simples. Então, você tem que estar sempre se policiando para que ele possa estar desenvolvendo. Lógico, aqui ele já teve outros roteiros anteriores. Os primeiros roteiros, a linguagem era mais esmiuçada, cada termo era bem aberto, né, era bem definido, né, traduzido, porque você tem que lembrar o seguinte, às vezes o que é simples para a gente não é simples para o aluno, então é importante que quando você use um termo técnico, você use o termo técnico, mas logo em seguida você dê a tradução desse termo técnico, né? Você traga para uma linguagem mais próxima deles, para que realmente aquele termo fique claro, porque senão vai chegar um momento que ele não vai compreender o que você está falando. Isso vale para o presencial também, tá, pessoal? Então, usem sempre essa ideia. Você usou um termo técnico, explique aquele termo técnico. Para você é simples, mas nem sempre é simples para o aluno.
Então, vamos lá. Aí vem aqui, se desenvolvendo, tudinho, né? Fórmulas. Repara que a gente não abandonou a ideia das fórmulas, ok? Elas são importantes, tá? Aí vem, normalmente sempre trago dentro dos roteiros questões resolvidas, tá? Então, você tem questões resolvidas, que ele possa acompanhar o desenvolvimento, tá? Alguma coisinha a mais aqui, símbolo. Aí aqui a prática experimental, ela ficou dentro de uma página do YouTube, tá? Então, o aluno ele poderia acessar ou pelo link ou pelo QR Code, né? Então, a gente tem esse cuidado, tá? De produzir um QR Code. Então, ele vai ter duas opções. Hoje em dia, o QR Code é muito mais prático, né? Se você baixar hoje, facilmente você baixa um leitor de QR Code, e com esse leitor você tem acesso imediato, sem ter que, às vezes, querer digitar esse negócio aqui. Lembrando que isso aqui, o roteiro, ele é impresso e entregue para os alunos. Então, por exemplo, para acessar esse link, ele teria que digitar tudo isso aqui, tá bom? Então, o QR Code se torna bem prático. Tá? Aqui é um outro também, pedindo para assistir aqui, né? Ou pelo QR Code. Tá? Então, aqui encerra o de física. Aí tem, em sequência, aqui o de biologia, tá? Mesmo esquema, roteiro, seguido do conteúdo. Tá? Aqui um terceiro aqui de química, ó. Roteiro, seguido do conteúdo. Legal. Aí vocês devem estar me perguntando, e onde é que estão as atividades? Aqui no final. Todas as atividades vêm no final, depois de todos os roteiros e conteúdos, tá? Por quê? Porque é só essa parte que eles vão devolver. E só devolve essas folhas de questão. Então, você tem aqui, tá, a folha de questão de física. Repara que a gente teve cuidado de não colocar muitas questões, tá? No caso de física, 3 questões. Aí vem aqui biologia. Também 3 questões. A gente fechou em 3 questões. E química, 4 questões, né? Porque ele incluiu aqui a prática experimental dele, foi dentro das questões. Então, ela entrou aqui. Né? Muitas vezes a gente pode usar a prática experimental não dentro dessa parte que vai ser devolvida. Ela aparece dentro do conteúdo para ele fazer, tá? Se ele puder, porque a gente tem que levar em consideração que dentro da prática experimental, nem todo aluno tem condições de comprar material para fazer experimento, tem que levar em consideração que os materiais não podem colocar em risco a integridade dos alunos, tá? Então, todos esses cuidados têm que ser tomados, tá, na hora das aulas práticas. Tá? Então, esse seria um roteiro das ciências da natureza. Tá? O aluno, lembrando, ele só devolve essas folhas de questão. O restante do material fica com ele. Ele não é obrigado a nos devolver, tá ok? Somente essa parte aqui das questões. Bem, a explanação dos roteiros basicamente é essa. Agora eu queria escutar vocês. O que é que vocês têm de comentário a fazer? Fiquem à vontade agora para falar, perguntar, questionar. Tá bom? Eu achei bem ilustrativo, né? Eu achei isso bem interessante, porque ajuda o aluno a compreender melhor, né? Sim, imagens, né, sempre que possível. É como eu estou dizendo, você tem que... Nós criamos esse material, na verdade. Tá? A gente não pegou, usou,
digamos assim, a gente pegou tudo que estava do livro didático. Não, a gente foi meio que construindo. Tá? Foi uma das preocupações que a gente teve. Pelo menos das ciências da natureza, a gente teve essa preocupação, entendeu? Outra coisa, professor, que eu notei foi a parte teórica, né, que vocês colocam de forma bem clara para os alunos. Isso facilita muito o aprendizado, porque, como o senhor mesmo falou, que boa parte dos alunos pode não ter acesso à internet. Então, assim, eles precisam de um norte do conteúdo, da teoria, para poder resolver os exercícios, tudo. E aí, esse roteiro, pelo que eu li aí, da parte teórica dos conteúdos, eles vêm bem sólido, entrega bem sólido esse conteúdo para eles, né? Isso. Né? Ele acaba funcionando, esses roteiros, como um plano de aula, como teu planejamento, né? Você tem ali aquela primeira parte ali, como planejamento, aí você já desenvolve o conteúdo e depois a avaliação. Né? Lembrando, talvez o mais complexo seja a avaliação, porque você tem que levar em consideração que tem aluno que cola, né? Ele consegue colar, tem aluno que realmente faz, tem aluno que não consegue fazer, tá? Então, é algo bem complexo. Tem aluno que consegue fazer 2 roteiros de 3, ainda tem os casos dos atrasos, né? Tem aluno que atrasa na devolução do roteiro, isso atrapalha todo o planejamento. Nós temos muita dificuldade do retorno para os alunos. Mas por que a gente tem dificuldade do retorno das atividades, né? Da resolução, que ele acertou, que ele errou? Porque ela fica fácil de você dar individualmente, mas no grupo, por exemplo, postar, porque tem aluno que atrasa. Então, por exemplo, você postou a resposta, então esse aluno pega essas respostas aí, responde, aí só entrega depois, entendeu? Aí é complicado. Então, você tem que ter um certo jogo de cintura e levar em consideração muitas coisas. Muitas coisas. Principalmente se esse aluno está entregando o material, né, em dias, no prazo estabelecido. Quando ele errar, tentar entrar em contato com ele para tirar dúvidas, né? Olha, você errou aqui, mas você errou por causa disso. Né? Temos dificuldades porque nem todos os alunos participam. Na verdade, pouquíssimos alunos acabam participando. Aí fica aquela impressão de que, não, eles estão entendendo, né? Porque se você não tem dúvida, subtende-se que você compreendeu tudo que foi explicado. Então, a gente encontra esses problemas, que é a realidade, nem tudo é lindo e maravilhoso. Como o presencial também não é. Né? No presencial, você tem dificuldades parecidas também. Né? De alunos que não conseguem acompanhar, de alunos que não se interessam, alunos que não fazem as atividades, né? E aí tentar recuperar esse aluno, tentar fazer com que pelo menos um pouco desse conhecimento fique, né? Que realmente ele aprenda, é sempre um desafio. A avaliação é sempre problema. Agora, o que eu posso estar dizendo para vocês, avaliar não é punir. A gente tem isso, a gente traz isso. Não sei nem por que a gente traz isso, mas a gente tem essa ideia de que muitas vezes, não fez, então é por isso que ele tirou essa nota. Na verdade, a avaliação é o contrário. Você avalia para ver realmente o que foi aprendido, e o que não foi aprendido, você pode estar retomando esse aluno e tentando suprir isso. O ensino integral tem muito dessa questão, né? Que é você está revisando os conteúdos que não foram aprendidos pelo aluno. Então, a gente, às vezes, fica preso num conteúdo por muito tempo, dentro do presencial. Exatamente porque, a princípio, você avança quando, pelo menos, a maioria dos alunos compreendeu bem aquele conteúdo. E você sabe que dentro da física tem muitos conteúdos que é difícil de compreender 100%, né? Mas tem esses desafios.
tem sempre esses desafios. Podem falar, fique à vontade. É só uma ideia e uma opinião. Cara, interessante também, assim, como prática, no exemplo de Física 3, colocar algumas práticas para os alunos fazer. Tipo, aquele dos pedacinhos de papel e o canudinho de plástico, atritando na lã e tal, coisa que são materiais fáceis de se encontrar e seria bem interessante. Sim, eles foram feitos. Se eu não me engano, essas aulas práticas, elas aconteceram lá no início, antes da pandemia, né? Que teve um primeiro momento lá de um mês de aula, uma coisa assim, que a gente teve aula presencial. E nessas aulas presenciais foi exatamente essa parte da eletrostática. Então, muitos desses experimentos da eletrostática que são mais simples, a gente acabou fazendo. Inclusive do grudar o canudinho na parede, né? Da atração do canudinho atrair papel pelo um canudinho eletrizado, colocar um canudinho para interagir com o outro. Aí dá para, se você atritar os dois, você pode ter repulsão. Se você atritar só um, você tem atração. Né? Foram feitos, entendeu? Pêndulo, né? Nós fizemos o experimento do pêndulo, né? Também é bem simples de fazer, né? O eletroscópio, no caso. Então, esses experimentos foram feitos, sim, nós fizemos. O problema é quando você entra ali já dentro do eletromagnetismo, né? Você entra ali dentro da própria... Por exemplo, um experimento que a gente fez dentro da eletrodinâmica. Foi dado uma ficha, tá? Na verdade, não foi dada a ficha. Foi proposto o seguinte: o aluno ele deveria buscar dentro da casa dele uma etiqueta de algum equipamento eletroeletrônico e tirar dados para fazer o cálculo da energia gasta. Então, ele deveria procurar uma etiqueta na geladeira, né, em algum equipamento, ou mesmo nos manuais, e fazer essa construção. E isso entrou dentro da avaliação também. Isso foi avaliação. Essa prática foi avaliação. Entendeu? E eles fizeram. Aí, por exemplo, vai que o aluno não encontrasse. Foi dado uma etiqueta de se não me engano, foi de uma geladeira ou algo assim, que tinha para ele tirar os dados, entendeu? E aí, desses dados, ele ia fazer o cálculo do consumo mensal. Aí lá tinha várias alternativas, várias questões que ele ia construindo, então ele tinha que ver o consumo do aparelho, depois quanto custaria, né? Porque era dado um valor de uma taxa, então ele faria isso. Lógico, era construído isso, mas existia antes o quê? A gente fez um exemplo. Lá dentro do conteúdo, você tinha os exemplos para ele, onde era resolvido, tinha um resolvido de como ele fazia esse cálculo. Então, a gente sempre tinha essa preocupação de desenvolver, ter questões resolvidas, porque elas serviriam de base para que ele pudesse chegar e realmente conseguir resolver as outras questões. Então, essa foi uma prática bem interessante, porque envolvia toda a casa dele, ele não precisava sair, né, ele não precisava comprar nada, e ele conseguia fazer os cálculos necessários. Podem falar, pessoal. O que é que vocês acharam desse experimento? Né? Poderia ser melhor? Dê ideias, é sempre bom. Não, eu pensei no humilde aqui, o senhor já tinha feito também melhor. Não, mas é isso mesmo, a ideia é sempre essa. A gente sempre faz isso, a gente sempre bola, a gente sempre está imaginando as coisas. Nós somos físicos, né?
E pensa uma coisa que a gente faz é imaginar coisa. Exato. Mais alguma colocação, pessoal? O que vocês acharam dessa construção dos roteiros? Dessa divisão? Né? Vocês acharam que foi interessante? Será que realmente esse roteiro consegue atingir pessoas que têm internet, pessoas que não têm internet? O que é que vocês podem me falar sobre isso? Eu achei bem didático. Eu acho que dá para entender, sim, o aluno que lê o roteiro e sentar para estudar, ele consegue, sim, resolver tranquilamente. Porque tem vários exemplos resolvidos e, a partir da leitura, dá para responder. É essa a ideia mesmo. E A vocês? E o questão do, resto? Pode a falar. questão do, a questão do QR Code eu achei bem interessante. Ainda não tinha visto, não. Um link por QR Code do YouTube, de algum vídeo no YouTube, no caso. É bem dinâmico e bem legal. Isso, essa foi a ideia, a gente trabalhar com QR Code, porque ele facilita demais. Hoje em dia, cara, tem mais por que você tá preso em links, né? Porque só quem pega uma folha de papel e vê um link numa folha de papel, porque quando está assim no documento, é legal, porque o link está ali, é só clicar. Mas se você pega ele realmente ali dentro de uma folha de papel, é bem complicado você digitar aquele monstrinho todinho lá, né? É mais complicado. Aí o QR Code, ele facilita aí tudo. E é essas tecnologias que a gente tem que estar sempre buscando e dominando, entendeu? Mas isso é coisa para a próxima reunião, né? Tecnologias empregadas. Vamos, pessoal, perguntem, opinem, critiquem. O que é que vocês acharam que poderia ser melhor, né? Um ponto, uma ideia que vocês podem colocar. Uma ideia de vocês pode ser útil demais. Professor, Oi? uma pergunta sobre... O senhor falou que depois que os roteiros são entregues, tem aquelas chamadas salas lá de orientação para os alunos, né, sobre as dúvidas deles sobre a atividade do roteiro. Quando os alunos vêm trazer as dúvidas, eles vêm com muitas dúvidas das atividades do roteiro, ou eles apresentam poucas dúvidas assim, a respeito do conteúdo, das atividades? Só para você ter ideia, a gente tem que estar motivando eles para participar dos plantões, entendeu? Porque eles não trazem dúvidas, eles normalmente se fecham, tá? Então, é muito complexo isso, entendeu? Por quê? Primeiro porque é algo novo. Como é algo novo, eles muitas vezes ainda não estão tendo uma certa dificuldade de organização. A gente tem, né? Às vezes você se perde no tempo, você não consegue organizar o teu tempo, porque quando você está na escola, bem ou mal, você tem aqueles horários pré-estabelecidos para as coisas. Quando você está em casa, não. Você está fazendo uma coisa e, de repente, você tem que tomar uma água, quer comer alguma coisa, quando você interrompe, né? Aí você se distrai com isso. Aí quando você vai, mas quando vê, você toma um tempo que você levaria 1 hora, você leva 5 horas para fazer. A organização de tempo foi uma coisa que eu tive que fazer uma reunião com o meu grupo para a gente estar discutindo também. Como organizar, né? Como fazer. A gente fala tanto em cronograma para os alunos, né? Montar aquele esqueminha lá com o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou estudar. Cara, a gente acaba tendo que fazer para a gente também, enquanto professor, porque é tanta atividade, é tanta coisa, né? E se você não se organizar minimamente, você não dá conta. Você não dá conta. Porque é muita coisa. O planejamento é essencial, né? Uhum. Sim. Agora pensa que, por exemplo, eu tenho o meu caos, né? Eu vivo no meu caos e eu entendo o meu caos. Eu tenho uma certa dificuldade de organização, porque a minha organização está dentro do meu caos.
mas eu consigo ali trabalhar até razoavelmente. Mas essa mudança que foi do presencial para o remoto, para a gente já foi complexo, agora imagina para aluno. Vocês devem ter sentido um pouco isso também, né? Alguns sentem mais, outros sentem menos, né? Mas eu tenho certeza que todos sentiram um pouquinho essa mudança. Ou não? Vocês estão abertos aí para me contrariar, para dizer, não, eu me organizei e pronto, eu sou organizado. Fique à vontade aí, pode falar. Não, eu também passei por essa dificuldade aí de organização. Eu passei ali no primeiro momento, né? E exatamente todo esse problema de tempo. Né? E eu vou ser bem sincero, hoje nós trabalhamos muito mais do que no presencial, são muitas atividades. E outra coisa, às vezes a atividade ela chega do nada. Então, por exemplo, você planeja, hoje eu vou fazer isso. Aí, de repente, aparece lá, ó, né? Porque tudo agora é pelo WhatsApp, tem os grupos. Aí, de repente, aparece lá no grupo, olha, vai ter uma reunião hoje, todos têm que participar. Aí já quebra metade do teu planejamento. Então, se tem uma coisa que me ajudou demais a não me enrolar, é porque eu sou muito ansioso. Eu não gosto de deixar as coisas para depois, eu faço tudo com certa antecedência, entendeu? Então, se eu tenho uma coisa para fazer hoje, eu faço agora. Se eu tenho uma coisa para uma semana, no máximo 2 dias eu já faço. Eu sempre faço as coisas com antecedência. Isso tem me ajudado demais, porque as coisas estão se atropelando. A gente, as informações, elas estão mudando constantemente. Então, eles marcam uma data, quando você repara, essa data foi adiantada, 2 dias antes. Entendeu? Aconteceu esse final de ano, assim, que está tudo muito atropelado. Então, essa minha ansiedade, essa minha necessidade de fazer as coisas com uma certa urgência tem me ajudado demais. Eu nunca gosto de deixar as coisas para depois. Então, tudo eu tento fazer o mais rápido possível, até para ficar logo livre, entendeu? E vocês? Falem de vocês, pessoal. A experiência de vocês nessa pandemia é importante a gente compartilhar. Tem gente que é mais lento, tem gente que tem outra metodologia, né? É mais pausado, segue mais um cronograma, assim. Luana, aqui. Pode falar. Eu tenho um questionamento a levantar, e eu não sei nem se convém exatamente nesse momento, mas como a gente está falando dos roteiros, de certa forma, o conteúdo programado a ser como se fosse num período letivo normal, está sendo dado, né? É uma pergunta. Uhum. E se o senhor acredita que eu imagino que os professores estejam dando o seu melhor, claro, mas é um momento tão difícil, né, que todo mundo está passando, mas será que os nossos alunos terão condições de concorrer no mercado de trabalho, no Enem, com o que está sendo oferecido a eles, se está sendo suficiente essa entrega de conteúdo dessa maneira, sabe? Eram coisas assim que, enquanto eu olhava o roteiro, a gente não deixa de pensar, não sei se os colegas já pararam para pensar nisso e tal. Claro que, acho que pela ausência, assim, do momento da sala de aula, a gente fica deficiente, né, nisso. A gente, na universidade, tem essa deficiência, imagina. Entendi. O que você acha dessa questão? Bem, talvez o grande mudança, né, uma mudança de paradigma mesmo, é o autodidatismo. Entendeu? A gente busca entregar o mínimo, pelo menos. O mínimo, mas muito depende do aluno.
É por isso que entra a importância de você estar disponibilizando para ele lugares para ele pesquisar, questões resolvidas, entendeu? Para que ele possa ampliar. Mas esse sempre foi um problema, até no presencial. Você tem muito conteúdo, né? O Enem é extenso demais, né? Então, a gente tentou fazer o melhor, e eu vou te dizer, caramba, a gente trabalhou mais do que no presencial. Tanto para construir os roteiros, para dar um mínimo de conteúdo, porque o que aconteceu? Nessa pandemia, eles abriram para que a gente desse só os conteúdos mais importantes, você não precisava seguir os conteúdos mínimos, né? Por tudo isso que a gente está vivendo. Então, a gente podia escolher os conteúdos, né? E aí a gente acabou optando ali alguns conteúdos e tentando passar da melhor maneira possível. Mas, por exemplo, você tem o Tô no Enem, que é uma complementação. O Tô no Enem é acho que é da Seduc, acho que é da Seduc, né? Que tem a resolução de questões, que a gente sempre está incentivando eles participarem, né? A gente sempre está falando para eles irem resolver para o terceiro ano, né? Resolver questões de Enem, para eles se aprofundarem mais. Mas acho que o maior empecilho não é nem conteúdo, não é nem essas outras coisas, é a própria força de vontade, não? Porque a gente nota que muitos alunos não têm isso dentro deles, essa necessidade de estar buscando, de estar desenvolvendo. Por quê? Porque os professores estão a todo momento à disposição dos alunos para tirar dúvida. Então, se um aluno chega com uma questão do Enem, professor, olha, eu estava resolvendo essa questão aqui, como é que resolve? Cara, não tem professor que deixasse esse aluno sem resposta. Todos os professores são abertos a tirar dúvida dos alunos, a estar acolhendo esses alunos, a estar ajudando esses alunos. Então, eu conheço a equipe ela é muito boa nesse sentido, entendeu? Ninguém tem soberba ou tenta minimizar. Agora a gente entra no outro ponto, né? Você tem várias situações, você tem vários níveis de alunos ali, você tem alunos mais avançados, nós temos alunos muito bons, nós já temos alunos que passaram teve vestibular aí que passou, né? Mas eu também acredito que muitos vão passar, porque as dificuldades não são só dos alunos da escola pública, é muita ilusão, tem muito aluno também de escola particular que também não, digamos assim, não quer nada com nada, entendeu? Não se esforça. Então depende muito também do aluno. Nós temos alunos muito bons, tem muitos alunos que eu acho que vão passar, né, dentro da própria UFT. E outros não, tem outros alunos que o objetivo deles é simplesmente tirar o ensino médio, apesar da gente batalhar sempre pela questão do projeto de vida deles, né? Essa necessidade que eles deveriam ter de buscar os sonhos, de realmente querer e correr atrás desse sonho, estudar para se ter isso. Então, tudo isso acaba influenciando, né? Mas é um momento difícil, muitas coisas a gente vai ter as respostas quando sair os resultados. Por exemplo, ano passado era presencial, nós tivemos uma aprovação gigantesca no Enem, aprovamos muita gente, mesmo na UFT, né, do ITEPAC, entre outros. Então, a gente teve uma aprovação maciça ano passado. E no IF, olha, a gente teve, cara, vários alunos que passaram no IFTO, né, uma galera muito boa, nossa, foi tudo para a parte de computação, né, nessa questão ali de analista de sistemas, né, teve muito grande. Então, nós tivemos uma aprovação gigantesca ano passado, né? E olha que as turmas tu olhava assim e dizia, meu Deus, esses alunos têm muito aluno fraco, mas mesmo assim, todos acabaram passando.
E agora vamos ver agora como é que vai ficar, né? A gente não sabe direito nem como vai ser esse vestibular. Por exemplo, teve um vestibular agora da UFT, que era análise de currículo, não foi isso? Vocês estão até por dentro melhor do que eu. O que é que vocês podem falar desse vestibular que teve aí? Não sei direito se foi um vestibular realmente, como é que funcionou. Vocês sabem dizer? Esse teve agora? Que na verdade ainda está aberto, acho que abriu dia 14. Então, pelo que eu entendi desse vestibular aí, é só para quem já terminou o ensino médio, no caso, né? E não para esses alunos que estão terminando agora, porque precisa ter o certificado de conclusão. Não, mas aí isso é fácil de resolver, por exemplo, vai ter agora, o terceiro ano fecha amanhã. Amanhã já tem o conselho final, né? Aí é um passo para a documentação. Mas aí, como é que vai ser essa análise de currículo? Como é que tu pode equiparar um aluno de escola pública com de escola particular? Entendeu? Eu não sei. É complicado, né? Porque é bem difícil, viu? Porque enquanto os alunos da escola pública ficaram parados nessa quarentena, de escola particular estava tendo aula online, né? Uhum. É meio complicado isso. O terceiro ano a gente conseguiu fechar, foi bem corrida. Nós ficamos parados aqui uns 3 meses, né? 3, 4 meses, até retornar as aulas online. Ainda bem que decidiram logo também para começar as aulas online. Para poder estar fechando agora, né? Amanhã fecha. Amanhã é o conselho final. Pelo menos começaram antes do que a gente, né? Pois a gente fez 3 meses em 2. Pois é. Aí a gente correu. Né? A grande dificuldade é essa que eu estou te falando. Né? Primeiro, nem todo mundo tem. Aí que a gente viu o quanto tem gente que não tem acesso à internet de qualidade. E às vezes tem os dados móveis, mas aí você só tem acesso ao WhatsApp. Aí você não consegue ter acesso ao Google Meet, por exemplo. E os imprevistos, né, que acontecem. Isso. Vários fatores, é bem complexo. A gente vai ter uma noção muito clara mesmo, né? Quando sair os resultados finais do Enem. Mas a minha esperança é o seguinte, nossos alunos, temos muitos alunos bons, e olha que a gente perdeu muito aluno bom, tá? Nessa caminhada, alguns precisaram trabalhar, alguns precisaram sair da escola, mas nós temos alunos fantásticos também. E eram alunos de tempo integral, então eles viam o dobro de conteúdo. O ensino integral, ele começou aqui antes do novo ensino médio. O novo ensino médio traz um bando de coisa que já tem lá dentro do ensino integral que a gente trabalha. Entendeu? Então, muitos dos alunos estão dentro desse contexto de estudar. Agora, eu acho que o maior problema foi o psicológico, assim, para alguns alunos. Eu vi que teve aluno que ficava, não, tem que voltar. Ah, não está rendendo. Sabe quando a pessoa já começa a botar um bando de problema, em vez de buscar solução? Tinha muitos comentários de alunos nesse sentido. E um aluno que comente isso, ele influencia 2 ou 3. Em vez de se unir e buscar grupos de estudo, a gente propôs grupos de estudo e outras coisas. Alguns fizeram grupos de estudo. Né? Teve aluno que dava sempre para trás. E um desses alunos que dava sempre para trás, por exemplo, foi um aluno que passou no Enem já, passou no vestibular agora. A gente tem aí um fundo de esperança grande de que a gente possa. A gente sempre teve uma aprovação grande no Enem. Sempre a gente teve. Eu acho que não vai ser muito diferente esse ano, não, porque, bem ou mal, a pandemia foi para todo mundo, né?
Fala, Luana, eu respondi tua pergunta ou compliquei mais ainda? Professor, eu acho que respondeu sim, mas assim, eu acho que ainda são questões ainda que a gente tem que refletir muito, né? Porque eu acredito, eu não, assim, eu particularmente eu não acredito que mesmo após a vacinação que possa vir a acontecer, eu não sei se a forma de ensinar vai voltar ao que a gente tinha antes, sabe? Eu não consigo visualizar esse retorno. Não é uma questão de desesperança, sabe? Mas uma questão de que os tempos estão mudando e a educação tende a acompanhar esses novos tempos aí e ainda teremos muitas partes de dificuldade para nos adaptar com esse novo modelo de ensino. Mas eu acho isso importante, sabia? Uhum. Eu acho isso importante. Você tocou num ponto muito interessante. Porque eu também acredito que... E outra, eu acredito que a gente não pode voltar, não. A gente não pode voltar. A gente teve uma evolução. O que a gente sentiu foi a saída da nossa zona de conforto. Quanto de conhecimento professores não adquiriram? Quanta evolução alguns alunos tiveram, realmente, que começaram a estudar realmente sozinhos, a evoluir dessa maneira. Muita coisa mudou, a gente não pode voltar, porque o que eu vejo dentro da educação é que a gente é comandado muitas vezes por pessoas com a mente do século XIX. Professor, aí é outro ponto de outras coisas que eu fico refletindo sobre essa situação atual do nosso ensino, por exemplo, porque, querendo ou não, a gente sabe que tem alunos ainda, infelizmente, nesses tempos, de tanta evolução, que de tecnologia, de tudo, mas a gente tem alunos que vêm de um eixo familiar, eu posso falar por mim, que eu nunca tive esse incentivo ao estudo, porque pode acontecer, eu não sei se a escola tem conhecimento disso, se tiveram algum caso, mas de, por exemplo, famílias que, pelo fato de não nem tanto incentivar, mas acredito que por não estar tendo a obrigatoriedade de estar indo para a escola, o filho tem que ficar em casa, ajudando em casa, tudo, e não, nem sequer dar a oportunidade de ele fazer o que ele tem que fazer nas suas atividades da escola, entendeu? Eu acredito que possa haver alunos que estejam nessa situação de estar tendo dificuldade de fazer as suas atividades, nem tanto por questão de internet, mas por questão de ter estrutura familiar para aquilo, né? Porque a gente sabe que muitos pais não tendem a não acompanhar a vida escolar dos filhos, e eu acho que em casa isso possa ter piorado, porque talvez o acompanhamento que ele tinha era mesmo na escola unicamente, e em casa não está tendo esse espaço. E, sabe, essas questões, assim, eu não deixo de pensar nisso. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou falar pelo que eu vejo na nossa escola, tá bom? Uhum. Bem, dentro da nossa escola. Olha, tem tido um trabalho da direção, com a orientação com os professores, de comunicação com as famílias, com os alunos. Um aluno que deixa de entregar uma atividade, ele é bombardeado, a família é comunicada, é chamada, se for necessário, a gente acaba indo até na casa do aluno. Não é o recomendável, mas às vezes já fomos. Exatamente para ver o que está acontecendo. Entendeu? Porque a família ela tem que ser corresponsável. E aí, essa corresponsabilidade, ela entra exatamente aí. No papel da escola de ver o porquê esse aluno não está rendendo, por que ele não está alcançando. E eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que eu achei que isso ampliou. Aumentou ainda nesse tempo de pandemia muito mais do que antes. Essa necessidade da escola se comunicar com a família, a necessidade da família estar participando. Tá? Tu tens ideia que tem famílias que a gente correu tanto atrás que eles acho que bloquearam a escola, os professores. Teve caso desse. Aí a gente foi para conselho tutelar.
e correndo atrás. Porque esse aluno ele não pode perder o ano, ele não pode desistir, ele tem que entender a situação, a família tem que entender a situação. Tá? Então, eu teve toda essa preocupação. Mas isso foi muito dessa ideia que a gente tem na escola, de que a gente é corresponsável por esses alunos. Então, a família também é. E a gente tem que correr atrás deles. Então, teve muito isso. Lógico, cada caso é um caso. Né? Tem casos de alunos muito bons, mas que, cara, vem de família toda desestruturada. Existem vários casos desses. Mas a gente, dentro do possível, a gente tentou trabalhar assim. Não ser a realidade das outras escolas. É por isso que eu estou te dizendo, entendeu? Eu posso falar pela nossa escola. É a diretora ligando, é a orientadora ligando, é o professor ligando, é para a família, é para falar com os responsáveis, é para falar com o aluno. Por que você não entregou? Por que você não fez? O que é que está faltando para fazer? Por que você não está participando dos plantões de atendimento? Entendeu? Você está passando por algum problema? E aí, muitas das coisas começam a aparecer das conversas que a gente consegue ter com as famílias. Né? E muitas vezes a gente consegue ajudar referente a isso. Né? Por exemplo, a gente está com um projeto de cesta básica. Então, a cesta básica, a gente sempre buscou ali para os alunos que têm maior necessidade, entendeu? Então, é muita coisa, realmente, é bem complexo. Educação, ela é complexa porque ela extrapola, mas ela sempre extrapolou o meio físico ali da escola. Ela se expandiu, porque ela é uma complementação. Ela parte da escola, mas ela também está associada à família. O que acontece muitas vezes é que quiseram transferir toda a responsabilidade para a escola, como se só a escola fosse responsável por a educação dessas crianças. E a gente sabe que não é assim. Se não tiver o apoio da família, se não tiver ali aquela cobrança, se a família não conseguir entender, tudo fica mais difícil, né? Então, achei assim, a sua pergunta bem interessante. Não chega nem a ser pergunta, mas assim, pensamentos, né, que me deixam. Uhum. Não, é sempre bom. Isso é sempre bom, a gente sempre pensar. É igual o que vocês têm que fazer quando forem professores, né, dentro de uma sala de aula. Na verdade, quando você estiver planejando, você tem sempre que estar analisando as suas ações, né, vendo tudo que você fez, se tem como melhorar, se está funcionando ou não está, e não ser apenas um replicador de algo que você aprendeu ali atrás. Entendeu? Você tem sempre que buscar, então você passa ali pelo que a gente chama de PDCA. Né? Você planeja, você executa, aí depois que você executa, você avalia, né? E corrige. E vai assim nesse processo, sempre buscando melhorar. Você não fica estagnado. E isso é importante, pessoal, para vocês que são futuros professores. Sempre faça uma autoavaliação do seu trabalho, né? E tenham sempre em mente, uma boa aula ela não é sempre a melhor aula para você. Porque a gente tem isso, né? Às vezes você sai, eu dei uma senhora aula, mas aquela é uma senhora aula para você. Mas será que foi para os seus alunos? Né? Então tem que ter muito essa visão, se colocar ali no lugar do outro, né? Até porque para evitar frustrações, tipo assim, mas eu ensinei da melhor maneira possível, fiz tudo, como é que tem só nota baixa? Né? E às vezes acontece. Então, tudo isso você estar pensando, você estar analisando. A vida da gente é análise. São dois pontos assim que eu gosto dentro dessa nossa profissão. Um é você tem que ter jogo de cintura. Entendeu? Tem hora para brincar com os alunos, tem hora para ser mais duro, né? Tem hora de chamar atenção, tem hora que você pode afrouxar mais, tem hora que você tem que apertar mais, você tem que entender a situação, o contexto, entendeu?
entender que, às vezes, uma conversa paralela, ela é importante, você saber usar isso. São pontos que você tem que estar sempre aprendendo e analisando, entendeu? Senão você vai ficar uma pessoa frustrada e muitas vezes desgostosa com a sua profissão. Então, é sempre isso, cara. Encarem sempre como um novo desafio. Encarem sempre, e isso que torna interessante. Nenhuma turma é igual a outra, nenhuma aula é igual a outra, né? Você tem vários tipos de alunos numa mesma turma, um aprende com maior facilidade, outro com mais dificuldade, né? Então, você tem que saber ali dosar de uma maneira em que você não tem que baixar demais seu nível para atingir aquele aluno que tem muita dificuldade, mas também você não pode elevar muito o teu nível para atingir só os alunos que sabem muito em detrimento da maioria. Então, você tem que buscar esse tipo de equilíbrio, entendeu? E não é simples. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, pelo contrário. É bem complexo e a gente sempre está aprendendo. E é uma coisa bem interessante. Podem falar, eu gosto de conversar com vocês. Algum comentário? Bom, eu acho que os meus comentários eu já fiz. Os meninos estão calados, né? O pessoal está tudo meio receoso. Eu já disse, pessoal, sou um de vocês, na verdade, né? Eu me vejo muito em vocês. Esse começo, a gente só tenta melhorar e passar um pouquinho da experiência que a gente tem, mas eu acredito muito em vocês. Vocês são o futuro. Entendeu? Assim como quando eu entrei no Estado, nós éramos o futuro, tinha uma geração mais antiga. Entendeu? Essa geração saiu, a gente ficou no lugar. Hoje a gente é essa geração antiga. E vocês vão ser a nova geração. Tá? É vocês que em breve vão estar dentro das escolas, ocupando esses espaços. Já estão ocupando, né? Porque nós temos vários alunos novos, vários professores novos, né? Que já estão ali dentro do estádio. Mas é vocês que vão acabar entrando. É vocês que vão ocupar esses espaços. Podem falar, pessoal. Todo mundo calado. Bem, os meus comentários também eu fiz e também, assim, as minhas dúvidas, creio que o senhor respondeu ela, né? Só mais uma pergunta, professor. Pode fazer. Com esses pontos positivos que o senhor citou aí sobre a tecnologia, a coordenação, a diretoria, fazer todo aquele apoio para buscar o aluno, se aproximar do aluno, das famílias, a escola, futuramente, ela pensa em manter isso do mesmo jeito que está atualmente, tanto na área de aproximação do aluno, se isso tende a melhorar, e na parte, assim, de tecnologia, de alcançar os alunos, isso também tende a escola pensa em melhorar isso? Olha, eu não sei a escola, mas eu penso. Eu penso que tecnologia agora não tem mais como a gente fugir, não. E outra, isso ainda não foi discutido, né? Porque a gente está vivendo isso, mas é algo que tem que ser conversado. E se eu tiver voz, a minha voz ela é para continuidade e ampliação disso. Eu vejo que, por exemplo, cara, para que fazer reunião dos pais presencial se a gente pode fazer online, por exemplo? É onde você tem mais capacidade de estar trazendo esses pais, né, que estarem participando mais. Presencial sempre foi um problema. Você tinha lá meia dúzia de pais. Online você já tem uma quantidade maior, pela própria facilidade. Além de você levar um pouco de tecnologia para esse povo também, que a gente nota que tem pai que tem dificuldade, né? Mas eu acho assim que pode ser um caminho. Eu acho que, cara, o que puder facilitar, a gente viveu muito tempo na era das trevas tecnológicas. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Quem é que sabia mexer no Google Meet antes
da pandemia? Eu não sabia. Eu nem sabia que tinha Google Meet. Pois é. Eu também não sabia da existência do Google Meet, não. Pois é. E não é uma ferramenta fantástica? Eu Nós estamos sabia, aqui, ó, descobri todos agora. nós reunidos, conversando, dialogando, cada um em um lugar diferente. Mas estamos aqui. É fantástico. E a gente não tinha nem noção de como usar. A gente teve que se apoderar disso. Entendeu? Muitos alunos só conseguiam usar a internet para rede social. Hoje eles estão tendo obrigados a usar para outros fins, inclusive educativos. Quantas pessoas mais que estavam lá em cima do topo da hierarquia lá da SEDUC viviam lá totalmente alheias à educação, a essa parte tecnológica, né, na verdade. E tiveram que se adaptar. E hoje é live para todo que é lado, é curso online, é não sei o quê, chega até a encher o saco às vezes. Concordo. Ficam obrigando a gente a estar toda hora assistindo alguma coisa, uma palestra, é não sei o quê, é não sei o quê. E às vezes atrapalha outras coisas que a gente tem que fazer, né? Mas as coisas estão evoluindo para esse. A gente hoje, eu acho que as distâncias diminuíram mais ainda, entendeu? As distâncias diminuíram mais ainda. E ela veio escancarar isso. Então eu acredito que, cara, se a gente retroceder e a gente abrir mão de muita coisa, cara, vai ser um tiro no pé. Que tipo de aluno a gente vai formar se ele não tiver acesso a isso? Não? Se ele não puder entender esses mecanismos. Cara, a gente descobriu nessa pandemia que tem aluno que não consegue fazer e mandar um e-mail. E qual era sempre o discurso? Não, essa juventude, eles dominam a tecnologia assim, de uma maneira fantástica, totalmente, né? A gente que é atrasado, mas não é bem assim. Tem aluno que não consegue mandar um e-mail, tem aluno que não consegue usar direito ali as ferramentas tecnológicas que estão em volta. Né? Quantas pessoas foram realmente entender o que é um QR Code agora? Pela necessidade. Ou tiveram realmente que entender ali o mecanismo de muita coisa dentro da internet, né? E somente agora. Então, eu acho que muita coisa mudou. Quanta gente teve que se adaptar financeiramente, trabalhar com a internet. Quanta gente não está usando ali, hoje em dia, lojas virtuais. Entendeu que é algo que se expandiu e que não dá para mais voltar? Eu não acredito que dê para voltar assim tão fácil, não. E quem não se adaptou, correu um grande risco se não quebrou, né? Isso eu já estou saindo até do patamar da educação, a gente já está indo para um patamar da sociedade. Então, se hoje você tem um aluno que no futuro pode ser um empreendedor, ele tem que entender o que é uma loja virtual, ele tem que entender como ele poderia estar vendendo produtos através da internet, como ganhar dinheiro através da internet, como se comunicar através das redes sociais, usar a rede social não somente para se expor, mas usar ela para algum fim, realmente. Eu não sei, eu olho e eu gosto, eu sou meio parecido com a Luana, eu gosto de analisar, eu gosto de ver, eu gosto de pensar assim, né? E eu sou empolgado com tecnologia, eu vou ser bem sincero, eu gosto. Um dia desse eu estava estudando Python, programação, que eu gosto, né? Eu trabalho com Linux, por quê? Porque é algo diferente do normal que é o Windows, então eu gosto.
Eu gosto do terminal, eu gosto de estar digitando código, de entendendo como é que eu posso mudar, o que é que eu posso manipular, o que é que eu posso aprender. E isso, eu já sou velho. Imagina o que tem para vocês, que são novos, que estão entrando nisso. O quanto vocês têm de abertura, de tanta coisa que vocês têm que aprender para repassar para os alunos de vocês. Não fiquem bitolados somente, tá, os conteúdos, aqueles conteúdos tradicionais da mecânica, da física clássica ainda, né? Vocês têm que expandir. Vocês têm que estar sempre incentivando os alunos de vocês, conversando, mostrando as novidades, né? Levar os alunos de vocês, se tiver um laboratório de informática, leve para lá, trabalhe com simuladores de física, tem vários aí, e alguns bem simples de mexer. Mostrem a tecnologia. Então, você tem o próprio Python para você estar trabalhando, você tem outros programas aí. Eu até me esqueci agora um que era bem legalzinho ali, que você faz animações. Dá uma senhora aula prática. Então, criar roteiros e trabalhar isso. Eu sou meio, digamos assim, eu sou inquieto, eu não consigo me contentar com aquela coisa ali, sabe, padrão. Eu gosto sempre de algo a mais. Eu sou assim. Eu acho que vocês todos têm um pouco disso, é só querer. Entendeu? Não seja um repetidor somente do modelo que vocês são educados. A gente é muito isso. A gente tem uma tendência a ser tradicionalista porque a gente recebe um ensino tradicionalista. E tem tanta coisa boa. Tem jogos. Quem já ouviu falar de gamificação? Quem nunca ouviu falar ali de sala invertida? De aprendizagem por colegas? Tem tanta metodologia boa para você trabalhar. Tem muita coisa para a gente aprender. Né? Muita coisa a ser usada. E esse futuro é para vocês. É isso que a gente vai tentar passar, né? Nesse tempo que a gente vai passar junto na residência. Mas eu já falei demais. Algum comentário, pessoal? O que é que vocês acham de tudo isso que eu falei? Eu estou falando besteira. Eu sou muito sonhador. Podem ficar à vontade. A gente está aqui para conversar. É como eu disse, eu não sou superior a vocês, não. Nós somos aqui, ó, todos professores. E o mais legal, todos professores de física. Não é isso? Fala, Abraão. Você tentou aí, você ouviu, ó. Eu vi. Eu pensei... A Luana também depois. Fala. Não, você falando sobre a questão da quarta revolução industrial, e está sendo a revolução mais rápida, né, que está acontecendo. Uhum. Eu sou fascinado por isso. Tecnologia. Aí você diz, não, isso tá, né? Você diz assim, tá longe da gente. Não, nós somos assim atrasados. Aí você vai lá no Campelo, tem uns caixas em que não tem mais a pessoa física lá. Você vai, passa, tudinho, tem um atendente só para tirar suas dúvidas. Tem uns 5 caixas assim. E aí você vai com as suas compras, passa, paga, pegou seu material, saiu. Está mais perto do que a gente pensa. Se eu não me engano, em São Paulo tem uma loja que não tem nenhum atendente. Você tem uma porta, você passa o seu cartão, você entra, aí você pega as coisas, paga com o cartãozinho, aí quando você paga, já abre a porta e você já pode sair. Tem todo esse esquema. Eu vi a questão do funcionamento. A gente tem que cadastrar o cartão de crédito, se eu não me engano. Aí a gente vai,
pega o produto e passa, aí ele já debita automaticamente e a porta se abre e a gente sai. Mas se não pagar, a porta não abre. Isso. E eu vou ser bem sincero, há pouco tempo eu tinha muitas dúvidas sobre o ensino à distância. Até hoje eu tenho, né? EAD. Mas depois dessa pandemia, né, eu mesmo fiz uns 5 cursos só de EAD. Tudo por EAD, tudo por distância. Lá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Antes de começar, quando começou, eu fiz logo, aprender um pouco, e comecei até a gostar, a concordar com algumas coisas, entender alguns mecanismos. Né? Ainda tenho alguma restrição muito forte ali quanto ao ensino particular, porque virou um negócio, deixou de ser educação pura, né? A preocupação, quando você transforma algo em negócio, ela só tem um objetivo. Se chama lucro, né? Se chama lucro. E aí, dependendo do que você quer alcançar com lucro, você é capaz de fazer qualquer coisa. A escola, por exemplo, o próprio ensino médio, a gente já sente um pouco disso. Por quê? Porque você sabe que quanto maior a sua aprovação, mais verba chega, né? Tem toda essa questão. Então, há toda uma pressão para aprovação e sempre uma luta. Só que, bem ou mal, dentro da escola pública, você ainda tem alguma força quanto professor e a última palavra é sua, né? Mesmo que depois você tenha que preencher mil documentos para explicar, né? Mas bem ou mal você tem. Mas eu fico imaginando, assim. São situações bem complexas. Vai, Luana, você ia falar. Eu sei que você ia falar, que você ligou o seu microfone. Não, professor, eu sou aqui. Estamos juntos. De vez em quando eu tenho umas viagens. Eu também sou assim. E isso é importante, viu? Continue sendo assim. Isso é importante. É só isso mesmo. Uhum. Nada mais a declarar. Mais alguém, pessoal? Alguma declaração, alguma coisa? Não? Eu acho que a gente pode encerrar a nossa reunião aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu só parar essa apresentação aqui. Parar a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, também vocês podem estar tirando lá no nosso grupo ou no privado, sem problema. Tá legal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. E a gente está sempre compartilhando as coisas. Eu estou sempre aprendendo com vocês, né, e espero também contribuir para que vocês aprendam alguma coisa comigo. Tá legal? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Patrícia. Até a próxima reunião, né? Terça-feira, pessoal, nossa última reunião desse mês, antes do pequeno recesso. Então, por favor, faça igual hoje. Não faltem, tá legal? Todo mundo presente, tá legal? Vai ser importante a gente discutir um pouquinho, conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, a princípio é isso. Eu vou encerrar a gravação.